Minha namorada me humilhou publicamente em todos os lugares por ser muito pão duro e me chamou de namorado patético. Então eu terminei com ela publicamente. Minha namorada, Tiffany, me envergonha em todos os lugares quando eu não compro as coisas que ela gosta, anunciando para estranhos que sou muito pão duro, para tratá-la adequadamente e que ela merece algo melhor do que um namorado que não a mima. No shopping, ela diz em voz alta aos vendedores que eu sou a razão pela qual ela não pode ter coisas boas, porque me recuso a comprar a bolsa de grife que ela aponta, mesmo eu ganhando um dinheiro decente como eletricista. Ela fica no meio das lojas chorando, dizendo que os namorados de todas as amigas compram joias para ela semanalmente, enquanto eu ajo como se gastar dinheiro com ela fosse doloroso. Ela realmente diz a mulheres aleatórias em restaurantes que elas têm sorte de seus homens as valorizarem o suficiente para pagar refeições caras, enquanto ela tem que sofrer com alguém que sugere dividir a conta. Quando comprei rosas do supermercado para o Dia dos Namorados, em vez do buquê de $100 da Floricultura Chique, ela as deixou na mesa do restaurante e disse ao nosso garçom que eu não achava que ela valia flores de verdade. Ela tirou fotos das rosas abandonadas e as enviou para o bate-papo em grupo, dizendo que era assim que parecia namorar um mão de vaca. Ela me compara com os namorados das amigas na frente de todos, listando os presentes caros que elas recebem, enquanto aponta que eu lhe dei um cartão de aniversário feito à mão em vez de joias. Ela na verdade mantém uma planilha no celular com tudo o que os namorados das amigas compram para elas e me mostra semanalmente para demonstrar o quão atrasado estou no ranking de namorados. Na festa de noivado da irmã dela, Tiffany anunciou que nunca teria um anel bonito como aquele, porque eu acreditava que o amor não deveria custar dinheiro. Ela disse a toda a família que eu era a razão pela qual ela não conseguia acompanhar seu círculo social, e todos olharam para mim com pena e decepção. Ela disse que homens de verdade entendiam que prover significava comprar o que a namorada quisesse sem perguntas ou orçamentos. Quando tentei explicar que estava economizando para nosso futuro apartamento, ela disse que eu estava dando desculpas para ser mesquinho e que os planos futuros não importavam se ela estava infeliz no presente. Foi quando decidi que Tiffany precisava experimentar como realmente era a humilhação pública por causa de dinheiro, comecei discutindo em voz alta os hábitos de consumo dela em todos os lugares que íamos. No jantar com amigos, eu mencionava como Tiffany gastava $300 em creme facial, enquanto reclamava que não podíamos pagar férias. Eu dizia aos garçons que ela insistia no vinho mais caro enquanto não contribuía com nada para as nossas contas no shopping. Eu informava aos vendedores que Tiffany esperava presentes, mas não me comprava nada há 2 anos, nem mesmo um cartão de aniversário. Quando ela me arrastava para fazer compras, eu dizia a outros clientes na fila que ela tinha estourado o limite de 3 cartões de crédito em roupas que usou uma vez, enquanto esperava que eu cobrisse todas as nossas despesas de vida. Em seguida, comecei a comparar Tiffany com as namoradas dos meus amigos na frente de todos. Eu listava como a namorada do Jake preparava o jantar para ele todas as noites. Enquanto Tiffany pedia comida com meu cartão, eu mencionava como a namorada do Tom o surpreendia com presentes caseiros atenciosos, enquanto Tiffany só se importava com etiquetas de preço. Eu apontava como a namorada do Bill trabalhava em 2 empregos para contribuir igualmente, enquanto Tiffany largou seu emprego de meio período porque trabalhar era muito estressante. Criei minha própria planilha mostrando o quanto as namoradas dos meus amigos contribuíam para os relacionamentos, em comparação com o quanto recebiam, e mostrei para quem quisesse ver. No aniversário da amiga dela, anunciei que Tiffany não podia comprar um presente de verdade porque tinha gastado todo o dinheiro consigo mesma novamente. Contei a todos sobre os sapatos de $400 que ela comprou para si mesma no dia anterior, enquanto dava à amiga um cartão que ela havia roubado da minha gaveta. Expliquei para a festa inteira que Tiffany acreditava que relacionamentos significavam homens pagando por tudo, enquanto as mulheres apenas existiam lindamente. As amigas dela começaram a notar o padrão de Tiffany, exigindo presentes caros enquanto nunca retribuía. A verdadeira satisfação veio quando comecei a me recusar a pagar por qualquer coisa da maneira mais pública possível. Quando as contas do restaurante chegavam, eu anunciava em voz alta que só pagaria pela minha comida, porque Tiffany tinha me humilhado por não comprar uma bolsa de grife para ela. Naquela manhã, eu contava toda a história ao garçom confuso, enquanto Tiffany ficava sentada lá, morta de vergonha. Nos cinemas, eu comprava um ingresso e dizia ao caixa que minha namorada achava que eu era muito pão duro de qualquer maneira, então ela poderia comprar o dela, e quando ela não conseguia pagar, eu explicava a todos na fila que ela tinha gastado todo o dinheiro em maquiagem enquanto esperava que eu cobrisse o entretenimento. Durante um encontro de casais, quando a conta chegou, anunciei que, já que Tiffany tinha dito a todos no almoço que eu era um provedor patético, ela poderia prover para si mesma naquela noite. Paguei minha refeição e as refeições dos nossos amigos, mas deixei a parte da Tiffany sem pagar. A Tiffany ficou paralisada na mesa enquanto Jax e Chloe olhavam para seus pratos em silêncio desconfortável. O garçom ficou lá, segurando a conta com óbvia confusão sobre o que fazer a seguir. Senti uma onda de satisfação vendo o rosto da Tiffany ficar vermelho ao perceber que eu realmente deixei a parte dela sem pagar na frente dos nossos amigos. O gerente apareceu e perguntou se havia algum problema com a conta. Expliquei calmamente que minha parte e as partes dos meus amigos estavam cobertas, mas que minha namorada precisava cuidar da própria refeição. O gerente assentiu lentamente e olhou para a Tiffany com as sobrancelhas erguidas. As mãos da Tiffany tremiam enquanto ela segurava a borda da mesa. A bolsa de grife dela estava bem ao lado da cadeira, onde eu podia vê-la. O gerente esperou pacientemente, enquanto outros clientes em mesas próximas começavam a notar a cena. A Tiffany finalmente falou, e sua voz tremia enquanto dizia ao gerente que não estava com a carteira. Eu sabia que era mentira porque vi a bolsa de grife dela ao lado da cadeira. O gerente sugeriu que ela poderia correr até um caixa eletrônico ou usar um aplicativo de pagamento enquanto esperávamos. Os olhos da Tiffany se encheram de lágrimas de raiva e humilhação.
Jax ofereceu baixinho cobrir a parte da Tiffany apenas para acabar com a cena estranha. Eu disse a ele para não fazer isso porque a Tiffany precisava aprender que as ações têm consequências. O gerente mudava o peso de um pé para o outro e olhava para a cozinha. Outros garçons pararam para assistir o que estava acontecendo. Tiffany de repente se levantou e pegou a bolsa. Ela vasculhou a bolsa antes de bater o cartão de crédito na mesa. Ela disse ao gerente para cobrar tudo no cartão dela. Ela se virou para mim com ódio genuíno nos olhos e disse: "Você é um homem cruel e mesquinho que acabou de me humilhar pela última vez." Ela pagou a parte dela, pegou o casaco e saiu tempestuosamente do restaurante, sem dizer mais nada a ninguém na mesa. A porta bateu atrás dela com força, suficiente para fazer as janelas tremerem. O gerente pegou o cartão dela e se afastou para processar o pagamento. Jax e Chloe olharam para mim como se eu tivesse acabado de chutar um cachorrinho. Jax perguntou baixinho se eu realmente precisava ter levado aquilo tão longe na frente deles. Comecei a explicar sobre todas as vezes que a Tiffany me humilhou publicamente. Listei cada restaurante e loja onde ela me chamou de pão duro e patético. Contei a ele sobre as rosas do supermercado que ela deixou na mesa. Lembrei-os da festa de noivado, onde ela anunciou que eu nunca compraria um anel bonito para ela. Chloe interrompeu e disse que entendia que a Tiffany estava errada, mas disse que o que eu acabei de fazer pareceu maldoso, de uma maneira diferente. Ela me disse que estava desconfortável com toda a situação. O gerente voltou com o cartão e o recibo da Tiffany. Ele os colocou na mesa sem fazer contato visual. Jack assinou a parte dele da conta e Chloe não olhava para mim. Saímos do restaurante em um silêncio constrangedor. Dirigi para casa sozinho, sentindo uma estranha mistura de satisfação e vazio. Repassei o rosto da Tiffany quando ela percebeu que eu realmente não ia pagar. Meu telefone começou a explodir com mensagens da Dakota, me chamando de todos os nomes possíveis. Ela disse que a Tiffany estava no apartamento dela chorando. Desliguei meu telefone porque não queria lidar com as amigas da Tiffany naquele momento. Servi-me uma bebida para comemorar. Finalmente ter me defendido. O apartamento parecia silencioso e vazio. Sentei no sofá e olhei para a parede. A satisfação que senti no restaurante já estava desaparecendo para algo diferente. Liguei o telefone novamente para ver a hora e vi mais 20 mensagens. Desliguei de novo e terminei minha bebida. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 32 mensagens de texto, de várias pessoas do nosso círculo social. A maioria era das amigas da Tiffany me chamando de abusivo e controlador. Algumas eram de amigos em comum pedindo o meu lado da história. Respondi com uma explicação simples de que a Tiffany passou meses me humilhando publicamente por causa de dinheiro e que eu mostrei a ela como isso realmente era. Algumas pessoas responderam imediatamente com apoio. Outras não responderam nada. Me arrumei para o trabalho e tentei focar em coisas normais. Fui trabalhar e o Vladimir notou que eu estava com um humor estranho. Contei a ele toda a história, durante o almoço sobre a campanha de vingança e o incidente do restaurante na noite anterior. Vladimir ouviu sem interromper. Ele me fez uma pergunta que eu não esperava. Ele queria saber se humilhar a Tiffany realmente me fez sentir melhor ou apenas me fez sentir igual a ela. Fiquei na defensiva e insisti que era diferente porque ela começou. Disse a ele que estava apenas dando a ela um pouco do próprio veneno. Vladimir balançou a cabeça e deu outra mordida no sanduíche. Ele não disse mais nada, mas pude perceber que ele achava que eu estava errado. Tiffany me ligou do telefone da Dakota, por volta das 14 horas. Quando atendi, ela claramente estava chorando, mas sua voz estava dura e zangada. Ela disse que eu era um vingativo que planejou toda essa campanha de vingança apenas para destruí-la publicamente. Ela disse que nunca mais queria me ver. Eu disse a ela que tudo bem pra mim, já que ela passou todo o nosso relacionamento me fazendo sentir inútil. Disse que nós dois poderíamos seguir em frente com nossas vidas agora. Ela desligou sem dizer adeus. Fiquei na minha mesa olhando para a tela do telefone. Naquela noite, Jack apareceu no meu apartamento com cerveja. Ele disse que precisávamos conversar sobre o que aconteceu no jantar. Ele me disse que era meu amigo há 10 anos e nunca tinha me visto agir com tanta frieza antes. Ele disse que estava preocupado que eu tivesse me transformado em alguém maldoso. Eu me defendi puxando todas as capturas de tela que tirei das mensagens do grupo de bate-papo da Tiffany. Mostrei a ele onde ela falava mal de mim para as amigas e exibia sua planilha me classificando contra outros namorados. Jax olhou as mensagens cuidadosamente. Ele rolou por cada captura de tela que eu salvei. Ele admitiu que a Tiffany era definitivamente tóxica e materialista, mas disse: combater toxicidade com mais toxicidade só me tornou tóxico também. Ele perguntou se eu realmente me sentia bem com o que fiz, ou se estava apenas dizendo a mim mesmo que deveria me sentir bem, porque ela merecia. Eu não tinha uma boa resposta para isso. Ficamos em silêncio, bebendo cerveja enquanto eu tentava descobrir o que realmente estava sentindo. Nos dias seguintes, meu telefone continuou vibrando com mensagens de pessoas diferentes do nosso grupo de amigos. Alguns achavam que eu fiz a coisa certa, enfrentando a Tiffany depois de meses sendo tratado como lixo. Outros achavam que fui longe demais com toda a vingança e tornei tudo pior do que precisava ser. Eu podia ver que as pessoas estavam escolhendo lados e isso fazia tudo parecer ainda mais estranho. Chloe me enviou uma mensagem privada, dizendo que entendia por que eu estava bravo com a Tiffany, mas a situação do restaurante a deixou muito desconfortável. Ela disse que parecia planejado e maldoso, em vez de ser apenas raiva no momento. Respondi que o comportamento da Tiffany também era planejado e maldoso, e eu só queria que ela soubesse como era ser envergonhada daquele jeito em público. Chloe não respondeu imediatamente, e me perguntei se estava perdendo amigos por causa dessa confusão toda. Eu estava rolando o Facebook quando vi a Dakota postar algo vago sobre masculinidade tóxica e abuso financeiro. Ela não mencionou meu nome, mas era obviamente sobre mim. Um monte de amigas da Tiffany comentou com emojis de coração e mensagens de apoio, dizendo coisas como: você merece coisa melhor e homens de verdade não agem assim. Eu queria tirar print de todas as provas que eu tinha do comportamento da Tiffany e postar nos comentários para me defender. Meu dedo pairou sobre o botão de comentar enquanto pensava em todas as mensagens do grupo, onde a Tiffany falava mal de mim pras amigas. Vladimir me enviou uma mensagem na hora me avisando para não entrar em uma guerra nas redes sociais, porque isso só pioraria tudo pra todos. Ele disse que brigar online nunca resolveu nada e só daria às pessoas mais motivos para escolher lados. Eu o ouvi
e não comentei, mas tirei print da postagem da Dakota e de todos os comentários de qualquer maneira. Salvei em uma pasta no meu telefone, caso precisasse mostrar às pessoas depois o que estava enfrentando do lado da Tiffany. Meu telefone tocou alguns dias depois, e vi que era a Willow ligando. Quase não atendi porque imaginei que ela estava ligando para gritar comigo pelo que fiz com a irmã dela. Atendi de qualquer maneira, e ela disse que precisava falar comigo sobre o que aconteceu na festa de noivado dela e tudo depois. Ela me disse que se sentiu desconfortável quando a Tiffany anunciou na frente de todos que eu nunca compraria um anel bonito como o que Kirk deu a Willow. Ela disse que foi constrangedor e colocou todos em uma posição estranha durante o que deveria ser uma celebração feliz. Mas então ela disse, minha campanha de vingança cruzou linhas que não podiam ser descruzadas, e tanto a Tiffany quanto eu estávamos errados de maneiras diferentes. Willow disse que esperava que ambos pudéssemos aprender algo com toda essa bagunça e seguir em frente com nossas vidas separadamente. Eu disse a ela que entendia o ponto de vista dela e que sentia muito que o drama tivesse afetado a festa de noivado. Ela disse que agradecia e desligou depois de me desejar o bem. O fim de semana chegou e passei sozinho no meu apartamento tentando entender o que realmente estava sentindo sobre tudo. Continuei repassando aquele momento no restaurante, quando a Tiffany percebeu que eu não ia pagar a refeição dela. A satisfação que senti vendo ela se atrapalhar para encontrar o cartão de crédito já estava começando a desaparecer em outra coisa. Sentei no meu sofá olhando para o nada e sentindo aquele vazio estranho no peito. Talvez eu tivesse me tornado a coisa que eu odiava, em vez de ser melhor que ela. Abri a planilha que fiz comparando a Tiffany com as namoradas dos meus amigos e olhei para todas as entradas que rastreei cuidadosamente. Ver aquilo exposto daquele jeito me fez perceber quão pequena e calculada foi a coisa toda. A Tiffany fez a mesma coisa comigo primeiro com a planilha dela, mas isso não tornava a minha menos mesquinha. Fechei o aplicativo e joguei meu telefone na almofada do sofá ao meu lado. Segunda-feira de manhã, fui trabalhar ainda me sentindo mal com tudo. Eu estava fazendo a fiação de um circuito em um novo canteiro de obras e minha mente continuava voltando para o término e a campanha de vingança. Conectei 2 fios errados e não percebi até meu supervisor vir verificar meu trabalho. Ele pegou o erro antes que algo perigoso acontecesse, mas me chamou de lado depois. Ele perguntou se algo estava acontecendo na minha vida pessoal, porque eu geralmente era muito mais cuidadoso do que aquilo. Dei a ele a versão curta do término e contei sobre a humilhação pública, a vingança e como tudo explodiu naquele restaurante. Meu supervisor ouviu e não disse muito até eu terminar de falar. Então ele me disse que a vingança pode parecer boa quando você está fazendo, mas geralmente deixa todo mundo se sentindo um lixo depois. Ele disse que aprendeu essa lição da maneira difícil em sua própria vida e desejava que alguém tivesse dito isso a ele antes. Assenti e agradeci por ter pego meu erro, antes que alguém se machucasse. Meu telefone vibrou naquela tarde com uma mensagem do número real da Tiffany, em vez do telefone da Dakota. Ela perguntou se poderíamos nos encontrar para falar sobre dividir nossas coisas, já que ambos tínhamos coisas nos apartamentos um do outro. Olhei para a mensagem por alguns minutos antes de responder. Concordei em encontrar em uma cafeteria que ficava no meio do caminho entre nossos lugares, porque não queria que ela viesse ao meu apartamento e eu não queria ir ao dela. As mensagens que trocamos eram frias e profissionais, nada como costumávamos conversar quando as coisas estavam boas entre nós. Marcamos um horário para o dia seguinte, e guardei meu telefone, me sentindo estranho por vê-la novamente. Cheguei cedo à cafeteria e pedi uma bebida enquanto esperava. Tiffany entrou 15 minutos depois, parecendo cansada e com marcas vermelhas inchadas sob os olhos, de tanto chorar. Foi a primeira vez desde que comecei toda a vingança que realmente me senti culpado pelo que fiz. Ela sentou na minha frente sem dizer oi e tirou um pedaço de papel dobrado da bolsa. Ela o deslizou pela mesa e vi que era uma lista manuscrita de todas as minhas coisas na casa dela e todas as coisas dela na minha. A letra dela era limpa e cuidadosa, como se ela tivesse passado tempo garantindo que tudo estivesse organizado. Passamos pela lista juntos, discutindo quando e como trocaríamos tudo. Falamos sobre nossos pertences como se fôssemos estranhos fazendo um negócio, em vez de 2 pessoas que costumavam namorar. Nenhum de nós tocou em nada pessoal ou tentou falar sobre o relacionamento. Terminamos de passar pela lista e ambos nos levantamos para sair. Tiffany de repente parou e me perguntou por que eu tive que envergonhá-la tão publicamente, em vez de apenas terminar com ela em particular como uma pessoa normal faria. Eu disse a ela que ela me envergonhou publicamente por meses, e eu queria que ela entendesse como isso realmente era. Disse que talvez ela pensasse 2 vezes, antes de tratar o próximo namorado como um caixa eletrônico ambulante. Ela olhou para mim por um longo momento, e depois disse que eu estava certo de que ela estava errada sobre a humilhação pública. Mas ela disse que o que eu fiz foi planejado e cruel de uma maneira que o comportamento dela nunca foi. Ela disse que nós 2 éramos pessoas terríveis, que trouxeram o pior um do outro, e talvez devêssemos apenas aceitar isso. Eu não sabia o que dizer, então apenas assenti. Saímos da cafeteria, e fomos para nossos carros separados sem dizer adeus. Aquela conversa ficou na minha cabeça por dias depois. Continuei pensando em como a Tiffany realmente admitiu que estava errada, o que era algo que ela nunca fez uma vez durante todo o nosso relacionamento. Comecei a me perguntar se minha campanha de vingança a impediu de realmente aprender alguma coisa, porque agora ela poderia focar no que eu fiz de errado em vez de olhar para o próprio comportamento. Vladimir me disse que eu estava pensando demais nisso quando toquei no assunto no almoço. Ele disse, pessoas tóxicas raramente mudam de qualquer maneira, que eu não deveria gastar energia me preocupando se a Tiffany aprendeu a lição, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que perdi a chance de ser a pessoa superior e apenas ir embora sem toda a vingança. Jax me mandou mensagem perguntando se eu queria ir lá e sair com ele e Chloe. Eu podia ver que era em parte eles me verificando para ver como eu estava depois do término.
Dirigi até lá e eles tinham pizza esperando e um jogo na TV. Comemos e assistimos e parecia quase normal, exceto que eles estavam sendo muito cuidadosos para não mencionar a Tiffany ou relacionamentos. O jogo foi para o comercial, e Chloe virou para mim e perguntou diretamente se eu me arrependia de como as coisas terminaram. Pensei por um segundo e disse honestamente que me arrependia do relacionamento, mas ainda não tinha certeza se me arrependia da parte da vingança. Jax e Chloe olharam um para o outro e depois de volta para mim, mas nenhum deles disse mais nada sobre isso. Nos dias seguintes continuei pensando, em todas as horas que passei planejando minha campanha de vingança contra a Tiffany. Eu ficava no trabalho durante os intervalos de almoço fazendo anotações sobre os hábitos de consumo dela em vez de apenas comer e relaxar como uma pessoa normal. Eu tirava prints das mensagens do grupo dela tarde da noite, quando deveria estar dormindo, construindo meu caso contra ela como uma espécie de promotor se preparando para o julgamento. Fiz aquela planilha estúpida, comparando-a com as namoradas dos meus amigos, e passei uma tarde inteira de sábado preenchendo todos os detalhes e garantindo que a formatação parecesse profissional. Coordenei meus ataques públicos para acontecerem nos momentos exatos em que causariam o máximo de constrangimento, cronometrando meus anúncios em restaurantes e lojas, para quando houvesse mais gente por perto para testemunhar a humilhação dela. Toda aquela energia mental e planejamento poderiam ter sido usados apenas para terminar com ela e seguir em frente com minha vida. Eu poderia ter usado essas horas para trabalhar na minha certificação de eletricista, sair com amigos ou literalmente qualquer coisa produtiva, em vez de tramar vingança como um vilão em um filme ruim. A pior parte foi perceber que escolhi arrastar as coisas e deixar nós dois infelizes quando poderia ter terminado tudo de forma limpa. Desperdicei semanas da minha vida em uma vingança mesquinha, e agora me sentia estúpido e pequeno com esse conhecimento. Alguns dias depois, recebi uma mensagem de alguém, chamada Anita, que eu conhecia do nosso grupo de amigos em comum, mas com quem não falava muito. Ela disse que queria ouvir meu lado da história, porque só tinha ouvido a versão da Tiffany através da Dakota e outros amigos. Concordei em encontrá-la para um café porque estava cansado das pessoas saberem apenas metade da história. Encontramos em uma cafeteria perto do meu trabalho e levei meu telefone carregado com todas as evidências que vinha coletando. Mostrei a Anita os prints das mensagens do grupo da Tiffany, onde ela falava mal de mim pras amigas e me chamava de pão duro e patético. Puxei as fotos que a Tiffany tirou das rosas do supermercado que comprei e as mensagens que ela enviou zombando delas. Mostrei a Anita a planilha que a Tiffany mantinha no celular, me classificando contra outros namorados com base em quanto dinheiro gastavam com as namoradas. Anita rolou por tudo, com os olhos ficando cada vez mais arregalados. Ela olhou as mensagens onde a Tiffany reclamava de eu sugerir dividir contas em restaurantes e aquelas em que ela dizia às amigas que eu era mesquinho demais para comprar as coisas que ela merecia. Anita largou meu telefone e disse que não tinha ideia de que a Tiffany estava fazendo tudo aquilo. Ela disse que a Tiffany sempre agiu como a vítima no grupo de amigas, contando a todos o quão mal eu a tratava sem mencionar nenhum de seus próprios comportamentos. Anita disse que agora entendia por que eu surtei e comecei minha campanha de vingança. E ela se sentiu mal por me julgar com base apenas no que tinha ouvido do lado da Tiffany. A validação da Anita foi boa no começo, mas depois começou a parecer oca e vazia. Sentei lá bebendo meu café e percebi que a compreensão dela não mudava o fato de que escolhi lidar com a situação da pior maneira possível. Sim, a Tiffany estava errada por me humilhar publicamente e manter aquela planilha de classificação de namorados, mas eu também estava errado por planejar uma campanha de vingança calculada em vez de apenas terminar o relacionamento. Anita me disse que várias pessoas em nosso grupo de amigos eram secretamente simpáticas a mim, mas não queriam se envolver no drama publicamente, porque parecia muito confuso e desconfortável. Ela disse que Jax tinha contado a algumas pessoas sobre as evidências que mostrei a ele, e elas se sentiram mal, por mim, mas também acharam que minha vingança foi longe demais. Percebi que coloquei nossos amigos em comum nessa posição terrível, onde sentiam que tinham que escolher lados entre mim e a Tiffany. Isso não era justo com eles, porque estavam apenas tentando manter amizades com nós dois, sem serem arrastados para a nossa bagunça tóxica. Agradeci a Anita por entrar em contato e saí da cafeteria me sentindo pior do que quando cheguei. Uma semana depois, Jax me mandou mensagem dizendo que tinha uma caixa com minhas coisas do apartamento da Tiffany, que a Dakota tinha deixado na casa dele. Ele disse que a Tiffany tinha uma caixa semelhante com as coisas dela do meu apartamento que ela queria de volta. Combinamos de eu passar na casa do Jax para fazer a troca, para que a Tiffany e eu não precisássemos nos ver. Dirigi até lá e levei a caixa com as coisas da Tiffany para dentro, enquanto o Jax trazia a caixa com as minhas coisas. Mexer naquela caixa me deixou triste de uma maneira que eu não esperava. Tinha a caneca de café, que eu sempre usava na casa dela. A azul com a lasca na alça que ela dizia que lembrava a mim. Meu moletom estava dobrado cuidadosamente no fundo. O cinza que eu deixava lá para noites frias quando assistíamos filmes no sofá dela. Havia uma foto emoldurada de nós dois de quando começamos a namorar. Nós dois sorrindo em algum restaurante durante aqueles primeiros meses, quando tudo era bom e fácil. Peguei a foto e olhei para nossos rostos felizes. E senti uma onda de tristeza me invadir. Levei a caixa para o meu carro e joguei a foto na lata de lixo na entrada da garagem do Jax. Entrei no carro e comecei a dirigir para casa, mas só andei 2 quarteirões antes de dar meia volta. Voltei e pesquei a foto do lixo porque destruí-la parecia muito dramático e definitivo, como se eu estivesse tentando demais provar que tinha superado tudo. No trabalho, na semana seguinte, finalmente comecei a voltar ao normal e focar no meu emprego, em vez de ficar obsessivo com o término. Eu estava passando fios em um prédio comercial e realmente me senti presente no que estava fazendo, em vez de repassar mentalmente discussões com a Tiffany. Vladimir passou por lá durante o almoço e sentamos na caminhonete dele comendo sanduíches. Ele me disse que estava orgulhoso de mim por não ter escalado as coisas ainda mais nas redes sociais, ou através de amigos. Ele disse que estava preocupado que eu postasse todas aquelas evidências publicamente, ou começasse alguma grande guerra online com a Tiffany, mas eu mostrei moderação.
Vladimir disse que achava que eu estava lidando com as consequências melhor do que lidei com o término real, o que era um progresso. Eu disse a ele que estava apenas cansado de toda a situação e pronto para seguir em frente com minha vida. Eu disse que ainda não sabia se tinha aprendido as lições certas de tudo o que aconteceu, e Vladimir riu e disse que a maioria das pessoas nunca descobre isso de qualquer maneira. 2 dias depois, encontrei a Dakota no supermercado na seção de hortifruti. Nós dois congelamos quando nos vimos e pude perceber que ela queria dizer algo, mas não tinha certeza se devia. Peguei algumas maçãs e comecei a me afastar, mas ela chamou meu nome. Dakota se aproximou e ficou lá mexendo na cesta de compras. Finalmente, ela disse que a Tiffany estava uma bagunça desde o término, e talvez eu devesse entrar em contato para ver como ela estava. Eu disse a Dakota que a Tiffany e eu tínhamos acabado, e não havia sentido em entrar em contato. Eu disse que verificar como ela estava só daria falsas esperanças, ou iniciaria outra briga, e nenhum de nós precisava disso. Eu disse a Dakota que ela deveria focar em ser uma boa amiga para a Tiffany, em vez de tentar nos juntar de volta porque aquele barco já tinha zarpado e afundado. Dakota pareceu magoada, mas assentiu e se afastou em direção à seção de laticínios. Naquela noite, não conseguia parar de pensar no que a Dakota disse. Sentei no meu sofá imaginando se a Tiffany estava genuinamente lutando, ou se a Dakota estava apenas tentando me fazer sentir culpado. Peguei meu telefone e olhei o Instagram da Tiffany pela primeira vez desde o término. Ela tinha postado várias frases tristes sobre relacionamentos tóxicos e traição, o tipo de postagem vaga que é claramente sobre alguém específico. Uma dizia algo sobre como a pessoa que você ama pode se tornar a pessoa que mais te machuca. Outra era sobre reconhecer sinais de alerta que você ignorou porque queria acreditar em alguém. Parte de mim queria entrar em contato e ter certeza de que ela estava bem, mas a parte mais inteligente do meu cérebro sabia que isso seria um erro enorme. Entrar em contato apenas reiniciaria todo o ciclo de drama e mágoa, e acabaríamos exatamente onde começamos. Fechei o Instagram e guardei meu telefone. No dia seguinte, Jax me ligou e disse que Chloe tinha encontrado a Tiffany no shopping. Perguntei se houve drama, E Jax disse que não, mas a Tiffany perguntou como eu estava. Isso me surpreendeu porque imaginei que a Tiffany me odiava completamente depois de tudo. o que aconteceu. Jack disse que a Tiffany contou a Chloe que estava pensando em como ela foi materialista durante nosso relacionamento. Aparentemente, a Tiffany estava se perguntando se o comportamento dela me levou a reagir da maneira que reagi com toda a campanha de vingança. Fiquei chocado que a Tiffany estivesse realmente fazendo alguma autorreflexão, em vez de apenas culpar tudo em mim. Eu disse a Jax que estava fazendo a mesma coisa, pensando na minha campanha de vingança e se foi justificada ou apenas cruel. Jax disse que talvez nós dois estivéssemos crescendo com a experiência, o que seria a única coisa boa a sair de toda essa bagunça. Aquela conversa com o Jack ficou na minha cabeça pelo resto da semana. Decidi escrever uma carta para a Tiffany dizendo o que eu não podia dizer pessoalmente. Eu queria dizer a ela que ela estava errada em me humilhar publicamente, mas eu também. Estava errado em planejar uma campanha de vingança tão calculada em vez de apenas terminar as coisas. Sentei na mesa da minha cozinha e escrevi vários rascunhos, tentando acertar o tom. Eu não queria livrá-la completamente da responsabilidade pelo comportamento dela, mas também precisava assumir a responsabilidade pelas minhas próprias ações. O primeiro rascunho estava muito zangado e defensivo. O segundo estava muito apologético e fazia parecer que tudo era culpa minha. O terceiro estava muito frio e formal, como uma carta comercial. Eventualmente percebi que não havia maneira perfeita de dizer isso. Então enviei apenas uma mensagem de texto simples. Pedi desculpas pela crueldade dos meus métodos, mantendo meu direito de me defender contra a humilhação pública dela. Apertei enviar antes que pudesse pensar demais. Tiffany respondeu algumas horas depois com seu próprio pedido de desculpas. Ela disse que sentia muito, pela humilhação pública e pelas constantes comparações com outros namorados. Ela admitiu que foi insegura e materialista durante nosso relacionamento, e reconhecia isso agora. A mensagem dela dizia: nós trouxemos o pior um do outro, e ambos devemos ficar felizes que o relacionamento acabou antes, que as coisas ficassem ainda mais feias. Li a mensagem dela 2 vezes e depois respondi, concordando com a avaliação dela. Trocamos mensagens. Por cerca de 20 minutos, tendo a conversa mais honesta que tivemos em meses. Ambos reconhecemos que éramos tóxicos juntos, mesmo que não fôssemos necessariamente pessoas tóxicas individualmente. A conversa não consertou nada, nem mudou o que aconteceu, mas parecia que finalmente estávamos sendo reais, um com o outro em vez de fazer joguinhos ou tentar ganhar discussões. Quando a conversa terminou, senti uma estranha sensação de alívio, como se pudesse finalmente fechar aquele capítulo da minha vida e realmente seguir em frente. A coisa do pedido de desculpas não consertou magicamente o que aconteceu entre nós, mas me deu algo que eu precisava sem perceber. Eu poderia finalmente olhar para trás em todo o relacionamento sem sentir raiva ou ficar na defensiva sobre cada momento. O começo foi realmente bom quando começamos a namorar e ela parecia doce e divertida de se estar perto. Então, em algum lugar, ao longo do caminho, as coisas mudaram e ela ficou obcecada com o que as amigas tinham e o que os namorados compravam para elas. A humilhação pública. Começou pequena, com pequenos comentários aqui e ali, depois cresceu para performances completas na frente de estranhos projetadas para me envergonhar e me fazer abrir a carteira. Minha campanha de vingança veio do mesmo lugar que a humilhação dela, apenas invertida. Ela se sentia insegura sobre dinheiro e status e descontava em mim publicamente. Eu me sentia inútil e atacado, então descontei nela publicamente. Ambos estávamos errados de maneiras diferentes, que se alimentavam até que a coisa toda explodiu naquele restaurante. Vladimir me encontrou no trabalho na semana seguinte durante o intervalo de almoço e perguntou o que aprendi com tudo o que aconteceu com a Tiffany. Sentei lá mastigando meu sanduíche tentando descobrir como explicar. Estar certo sobre o comportamento dela não significa que minha resposta foi correta. Ela definitivamente estava errada em me humilhar publicamente por meses, por não gastar dinheiro suficiente com ela. Mas eu também estava errado em planejar
planejar toda essa coisa de vingança, onde a humilhei de maneiras cada vez mais desagradáveis, em restaurantes, festas e lojas. 2 erros não fazem um acerto. Eles apenas fazem as 2 pessoas parecerem ruins e arrastam pessoas inocentes para a bagunça. Jax e Chloe ficaram presos no meio da nossa guerra naquele jantar de encontro duplo. Outros amigos tiveram que escolher lados ou ficar quietos enquanto falávamos mal um do outro. Vladimir assentiu e disse: essa é a parte difícil dos términos. Reconhecer seus próprios erros, mesmo quando a outra pessoa começou. Aquela conversa ficou comigo por dias, e comecei a pensar no meu próximo relacionamento quando quer que isso aconteça. Que tipo de namorado eu quero ser? E que sinais de alerta preciso observar nas mulheres que namoro? A humilhação pública deveria ter sido um motivo imediato para terminar na primeira vez. Que a Tiffany fez isso. Em vez disso, fiquei e esperei que ela mudasse, ou percebesse como suas palavras me afetavam. Dei desculpas para o comportamento dela, e disse a mim mesmo que ela estava apenas estressada ou tendo um dia ruim. O ressentimento se acumulou dentro de mim por meses, até que finalmente surtei. E decidi machucá-la de volta. Da próxima vez terei coragem de terminar as coisas ao primeiro sinal de desrespeito, em vez de deixar acumular até me transformar em alguém cruel. Procurarei alguém que compartilhe meus valores sobre dinheiro e não precise de presentes caros constantes para se sentir amada. Alguém que contribua para o relacionamento em vez de apenas receber e me comparar a outros caras. 2 semanas depois, encontrei a Tiffany na festa de aniversário de um amigo em comum em um bar no centro. Meu estômago embrulhou quando entrei e a vi parada perto da mesa de sinuca com a Dakota. Ela me notou ao mesmo tempo e ambos congelamos por um segundo. Jax estava comigo e apertou meu ombro como se estivesse pronto para sair se eu precisasse fugir. Mas a Tiffany apenas me deu um pequeno aceno e voltou para sua conversa. Ficamos em lados opostos da festa na primeira hora, ambos fingindo que a outra pessoa não existia. Eventualmente, fui pegar outra cerveja e ela estava no bar esperando bebidas. Fizemos contato visual e ela disse oi com uma voz quieta. Eu disse oi de volta e perguntei como ela estava. Ela disse que estava bem e perguntou sobre mim. Tivemos talvez 3 minutos de conversa fiada, educada sobre trabalho e vida. Nada profundo ou emocional. Apenas 2 pessoas que costumavam namorar se reconhecendo sem começar um drama. Quando as bebidas dela chegaram, ela disse que foi bom me ver e voltou para a Dakota. Toda a interação pareceu um progresso de alguma forma. Depois da festa, Jax me levou para casa e disse que estava aliviado que a Tiffany e eu pudéssemos estar na mesma sala sem começar a Terceira Guerra Mundial. Ele me disse que as últimas semanas foram estressantes para todos no nosso grupo de amigos porque ninguém sabia se os eventos sociais virariam campos de batalha. As pessoas estavam nervosas em convidar nós 2 para as coisas ou preocupadas que fizéssemos cenas e estragássemos as festas. Me senti mal ao ouvir isso porque nunca pensei em como nosso relacionamento tóxico afetou as pessoas ao nosso redor. Pedi desculpas por colocar ele e todos os outros naquela posição horrível. Jack disse que ficou do meu lado porque somos amigos, mas estava feliz que eu parecia estar lidando melhor com as coisas agora. Agradeci a ele por não desistir de mim, mesmo quando ele achava que eu estava sendo um idiota com a campanha de vingança. Ele riu e disse: é isso que os amigos fazem. Eles dizem quando você está fazendo besteira e esperam que você ouça eventualmente. Uma noite, eu estava sentado sozinho no meu apartamento bebendo uma cerveja e de repente algo clicou no meu cérebro. A campanha de vingança nunca foi realmente sobre ensinar uma lição a Tiffany ou fazê-la entender como a humilhação pública parecia. Era sobre me fazer sentir poderoso depois de meses me sentindo pequeno e inútil. Cada vez que ela me chamava de pão duro na frente de estranhos ou me comparava a outros namorados, eu sentia que não era bom o suficiente. Humilhá-la publicamente foi minha maneira de provar que eu tinha controle e não era um cara patético que aceitaria o abuso dela. Para sempre. Entender minhas próprias razões não desculpa o que fiz, mas me ajuda a ver padrões nos quais preciso trabalhar. Tenho essa necessidade de provar a mim mesmo quando me sinto atacado, em vez de apenas me afastar de situações ruins. No próximo relacionamento, preciso reconhecer esse padrão cedo e lidar melhor com ele. Vladimir trouxe seu primo Pierre para o happy hour numa sexta-feira e nos apresentou. Pierre tinha acabado de passar por um término conturbado, onde fez algumas coisas mesquinhas de vingança também. Conversamos bebendo sobre as coisas estúpidas que as pessoas fazem quando os relacionamentos dão errado e as emoções assumem o controle. Pierre me contou que furou os pneus da ex depois que ela o traiu. Depois se sentiu vazio e estúpido quando teve que pagar por pneus novos como parte de um acordo policial. A vingança pareceu satisfatória por talvez 5 minutos. Depois só piorou tudo. Ambos concordamos que os términos trazem à tona lados das pessoas que elas não sabiam que existiam. A chave é aprender com esses momentos feios, em vez de repetir os mesmos erros com a próxima pessoa. Pierre disse que seu terapeuta lhe disse que a vingança é sobre tentar transferir sua dor para outra pessoa, mas nunca realmente faz você se sentir melhor. Pensei muito sobre isso depois que o happy hour terminou. Comecei a colocar um esforço real em economizar dinheiro para aquele apartamento que mencionei para a Tiffany quando estávamos juntos. Sem o estresse constante do drama do relacionamento, achei muito mais fácil gerenciar minhas finanças e seguir um orçamento. A conta poupança crescia constantemente a cada mês, e eu me sentia orgulhoso da minha disciplina. É engraçado porque a principal reclamação da Tiffany era que eu era muito pão duro e não queria gastar dinheiro com ela, mas eu não era pão duro. Eu era responsável e planejava o futuro. Ela simplesmente não conseguia ver além de sua necessidade de presentes caros e coisas de grife. Eu deveria ter encontrado uma parceira que apreciasse meus objetivos financeiros, em vez de tentar mudar alguém que tinha valores completamente diferentes. Cada vez que eu checava minha conta bancária e via o saldo subindo, me sentia vingado de uma maneira que a campanha de vingança nunca me fez sentir. 3 meses após o término, eu estava em um estado mental muito melhor. Eu podia olhar para toda a situação com mais distância e menos emoção crua. O relacionamento estava condenado desde o início, porque a Tiffany e eu tínhamos valores completamente diferentes sobre dinheiro, status e como os parceiros deveriam se tratar. Ela precisava de coisas caras para se sentir valorizada e amada. Eu precisava de respeito e parceria e alguém que contribuísse igualmente. A humilhação pública e a campanha de vingança foram apenas sintomas feios de problemas mais profundos que ambos ignoramos. Ficamos juntos porque a atração física era forte, e os primeiros dias foram divertidos, antes que o materialismo dela
assumisse o controle. Mas atração e diversão não são suficientes. Para construir um relacionamento real, quando os valores centrais não combinam, devíamos ter terminado as coisas muito antes, em vez de deixar ficar tão tóxico. Eu estava rolando o Instagram uma noite e vi que a Tiffany estava namorando alguém novo. Havia uma foto dela com um cara em um restaurante chique, ambos sorrindo para a câmera. Esperei o ciúme ou a amargura me atingir, mas nunca veio. Bom para ela. Honestamente, espero que ela aprenda algo com nossa bagunça tóxica e trate esse cara melhor do que me tratou. Espero que ele tenha dinheiro suficiente para mantê-la feliz ou coragem suficiente para estabelecer limites quando ela começar a compará-lo com outros namorados, porque ela definitivamente fará isso de novo, a menos que tenha feito um trabalho sério em si mesma na terapia. Parte de mim duvida que ela tenha mudado tanto em 3 meses, mas talvez o novo cara seja rico o suficiente para que o materialismo dela não seja um problema. De qualquer forma, não é mais problema meu e posso seguir em frente com minha vida sem me preocupar com o que a Tiffany está fazendo ou com quem ela está namorando. Algumas semanas depois, Jax me ligou e perguntou se eu queria ir a um encontro duplo com ele e Chloe. Eles tinham uma amiga da Chloe chamada Gracie que estava solteira e querendo conhecer alguém e achavam que poderíamos nos dar bem. Eu disse claro, porque tinha passado tempo suficiente para eu me sentir pronto para tentar namorar novamente, embora parte de mim estivesse nervosa em voltar a isso. Nos encontramos neste lugar italiano no centro, e Gracie pareceu simpática logo de cara, com um sorriso fácil e um estilo de conversa normal, que não envolvia reclamar de nada. Ela trabalhava como higienista dental e falava sobre seu trabalho de uma maneira que parecia interessante em vez de chata. Quando o garçom trouxe os cardápios, me peguei observando para ver se ela pediria a coisa mais cara do menu, e percebi que estava sendo injusto com ela. Ela pediu algo de preço médio e não fez caso de nada. Apenas conversou normalmente com todos nós sobre filmes e planos para o fim de semana. O jantar inteiro, fiquei esperando por algum sinal de que ela fosse materialista ou crítica sobre dinheiro, analisando tudo o que ela dizia em busca de sinais, de alerta que provavelmente não existiam. Quando a conta chegou, ela puxou a carteira sem ser convidada e sugeriu que dividíssemos ao meio, e me senti aliviado, mas também culpado por esperar problemas que não existiam. Depois do jantar, caminhamos pelo centro por um tempo, e Gracie mencionou que estava economizando para uma viagem para visitar a irmã no Colorado, e me vi relaxando porque ela claramente tinha seus próprios objetivos financeiros e prioridades. Trocamos números no final da noite e concordamos em sair novamente, e dirigi para casa pensando em como estava trazendo bagagem da Tiffany para situações com mulheres que não tinham feito nada de errado. Não era justo julgar Gracie com base no comportamento da minha ex, e eu precisava dar uma chance justa a novas pessoas em vez de assumir o pior. No trabalho na semana seguinte, meu supervisor me chamou de lado e perguntou se eu estaria interessado em assumir mais responsabilidades e possivelmente treinar para uma certificação de eletricista de nível superior. A empresa pagaria pelo treinamento e eu receberia um aumento assim que eu concluísse, o que parecia ótimo para minha carreira e meus objetivos de poupança. Eu disse a ele que estava definitivamente interessado e conversamos sobre o cronograma e o que o processo de certificação envolveria. Focar nos objetivos de trabalho parecia produtivo de uma maneira que a campanha de vingança contra a Tiffany nunca apareceu, como se eu estivesse realmente construindo algo em vez de apenas derrubar outra pessoa. Nos dias seguintes, pesquisei os requisitos de certificação e comecei a planejar como equilibraria o treinamento com meu horário normal de trabalho. O aumento que viria com a nova certificação significava que eu poderia economizar para aquele apartamento ainda mais rápido e me senti orgulhoso de mim mesmo por manter o foco nos meus objetivos reais, em vez de me distrair com drama. Vladimir notou que eu parecia mais energizado no trabalho e contei a ele sobre a oportunidade de certificação e ele disse que era bom me ver investindo no meu futuro novamente. Percebi que, durante as piores partes da situação com a Tiffany, deixei minha carreira de lado, porque estava tão focado no drama do relacionamento, e esse foi um erro que eu não cometeria novamente. A certificação levaria cerca de 6 meses para ser concluída, mas valia a pena pelo avanço na carreira e benefícios financeiros, e me dava algo concreto para trabalhar. Dakota me mandou uma mensagem do nada uma tarde e perguntou se poderíamos conversar. Fiquei surpreso porque imaginei que ela me odiava depois de tudo o que aconteceu com a Tiffany, mas concordei em encontrá-la para um café. Ela apareceu parecendo desconfortável e começou pedindo desculpas pelas coisas duras que disse a mim logo após o incidente no restaurante. Ela admitiu que só tinha ouvido o lado da história da Tiffany naquele momento e me julgou injustamente sem saber o contexto completo do que estava acontecendo. Agradeci o pedido de desculpas e disse a ela que entendia que ela estava apenas sendo uma amiga leal para a Tiffany, o que é o que bons amigos fazem. Dakota disse que tinha conversado com alguns amigos em comum e ouvido sobre a humilhação pública que a Tiffany estava fazendo comigo há meses, e percebeu que a situação era muito mais complicada do que a Tiffany tinha feito parecer. Concordamos que a coisa toda foi uma bagunça, e todos os envolvidos cometeram erros, incluindo tanto a Tiffany quanto eu. Dakota mencionou que a Tiffany estava pensando um pouco sobre seu comportamento também, e não estava apenas se fazendo de vítima mais. Eu disse a Dakota que estava feliz em ouvir isso, porque significava que talvez ambos tivéssemos aprendido algo com o desastre. A conversa foi boa, porque mostrou que as pessoas podiam superar o drama inicial e ver as coisas mais claramente com alguma distância. Dakota e eu não seríamos amigos íntimos, mas pelo menos poderíamos ser civilizados, e isso parecia um progresso. Fui a um segundo encontro com Gracie no fim de semana seguinte, e depois a um terceiro encontro uma semana depois disso. Estávamos indo devagar, o que parecia saudável depois da intensidade do relacionamento com a Tiffany. Gracie tinha sua própria carreira e seu próprio dinheiro, e pagava por si mesma nos encontros sem fazer disso uma grande declaração ou teste. Ela não me comparava a outros caras, ou postava sobre nosso relacionamento nas redes sociais, o que era revigorante depois de lidar com a constante necessidade de validação da Tiffany. Quando íamos ao cinema, ela comprava seu próprio ingresso, e quando jantávamos, ela dividia a conta ou alternávamos quem pagava sem manter placar. A diferença entre namorar alguém seguro e namorar alguém inseguro era da água para o vinho.
Gracie falava sobre sua vida e seus interesses, sem precisar de garantia constante de que era especial ou valiosa. Ela não precisava de presentes caros para se sentir amada ou demonstrações públicas para provar que nosso relacionamento era real. Apenas saíamos e curtíamos, a companhia um do outro sem todo o drama e pressão. Me vi realmente relaxando nos encontros, em vez de ficar em guarda para a próxima humilhação pública, ou exigência de prova dos meus sentimentos. Gracie mencionou que já tinha estado em um relacionamento tóxico antes e aprendeu o que não queria em um parceiro, e eu disse a ela que podia me relacionar completamente com isso. Ambos estávamos tomando nosso tempo e sendo cuidadosos, o que parecia inteligente depois de ambos termos nos queimado antes. Meu telefone vibrou uma noite com uma mensagem da Tiffany perguntando se poderíamos nos encontrar para um café. Ela disse que queria ter uma conversa real sobre o que deu errado em nosso relacionamento. Olhei para a mensagem por um tempo, tentando decidir se encontrar era uma boa ideia ou apenas reabrir velhas feridas. Eventualmente concordei porque estava curioso sobre o que ela queria dizer e imaginei que éramos maduros o suficiente para lidar com uma conversa. Encontramos em uma cafeteria neutra no dia seguinte, e a Tiffany parecia diferente, menos maquiada e mais natural do que quando namorávamos. Ela começou me dizendo que estava em terapia nos últimos 2 meses, trabalhando em suas questões de materialismo e insegurança. Ela disse que seu terapeuta a ajudou a entender que sua necessidade constante de coisas caras vinha da sensação de que ela não era valiosa por conta própria. Tiffany pediu desculpas pela humilhação pública e admitiu que seu comportamento era emocionalmente abusivo, o que me chocou porque ela nunca tinha assumido responsabilidade assim antes. Ela disse que entendia agora que constantemente me rebaixar na frente dos outros era cruel e errado, independentemente de como ela se sentisse sobre dinheiro ou presentes. Fiquei sentado ouvindo e me sentindo genuinamente surpreso que ela estivesse fazendo esse tipo de autorreflexão e trabalho de crescimento. Eu disse a Tiffany que estava impressionado que ela estivesse levando a terapia a sério e trabalhando em si mesma. Então dei a ela meu próprio pedido de desculpas pela campanha de vingança calculada que a fiz passar. Admiti que planejar maneiras de humilhá-la publicamente foi cruel e vingativo, mesmo que eu me sentisse justificado na época. Tivemos uma conversa honesta sobre como ambos lidamos mal com as coisas, e trouxemos o pior um do outro. Tiffany disse que podia ver agora como sua humilhação constante deixaria qualquer um zangado e defensivo, e eu disse que podia ver como minha vingança tornou tudo pior em vez de melhor. Na verdade, rimos um pouco sobre alguns dos incidentes ridículos, como a guerra de planilhas e os impasses nos restaurantes. Foi bom reconhecer o quão absurda toda a situação tinha ficado sem a raiva e a mágoa que existiam antes. Tiffany mencionou que seu novo namorado a estava ajudando a ver relacionamentos de forma diferente, e eu disse a ela que estava vendo alguém também que era muito mais compatível comigo. Ambos concordamos que éramos completamente errados um para o outro, e deveríamos ter terminado as coisas muito antes que ficasse tão tóxico. A conversa durou cerca de 1 hora. E no final, senti que ambos tínhamos conseguido um fechamento real. Não seríamos amigos, mas poderíamos ser adultos civilizados que aprenderam com seus erros. Depois de encontrar a Tiffany, me senti mais leve voltando para o meu carro. Nunca voltaríamos a ficar juntos, e não iríamos sair como amigos, mas podíamos reconhecer a humanidade um do outro e seguir em frente sem amargura. A campanha de vingança foi um erro que lamentei, mas veio de uma mágoa e frustração reais que eu não sabia como lidar de maneira saudável na época. Eu estava aprendendo e crescendo com a experiência, que é tudo o que alguém pode fazer depois de cometer erros. A situação toda me ensinou coisas sobre mim mesmo que eu precisava saber, como lido com conflitos e quais deveriam ser meus limites. Percebi que deixei as coisas se acumularem com a Tiffany em vez de abordar os problemas cedo e então explodi da pior maneira possível. Da próxima vez, eu me comunicaria melhor e me afastaria mais cedo se alguém me desrespeitasse consistentemente. A conversa de encerramento com a Tiffany pareceu o capítulo final daquele drama se fechando, e eu poderia focar totalmente em seguir em frente com minha vida e meu novo relacionamento com a Gracie. Se eu estávamos namorando há cerca de 1 mês, quando ela me perguntou sobre meu último relacionamento. Decidi ser honesto com ela sobre a campanha de vingança e como não estava orgulhoso do meu comportamento. Contei a ela toda a história sobre a humilhação pública da Tiffany e minha retaliação calculada, não deixando de fora as partes feias. Gracie ouviu sem julgar e depois compartilhou sua própria história sobre um relacionamento tóxico, onde também agiu de maneiras que se arrependia. Ela disse que o ex a tinha traído e ela respondeu postando todas as mensagens privadas dele, online, e contando a todos que ele conhecia o que ele tinha feito. Ela se sentiu justificada na época, mas olhando para trás, desejava ter apenas se afastado com dignidade. Nós nos conectamos pela experiência compartilhada de aprender com erros do passado e tentar ser parceiros melhores em relacionamentos futuros. Gracie disse que apreciava minha honestidade e isso a fez confiar mais em mim, não menos. Fiquei aliviado por poder ser aberto sobre meu passado sem ela fugir ou me julgar muito duramente. Concordamos que todo mundo faz coisas estúpidas quando está ferido, e o que importa é aprender com esses momentos. A conversa me fez sentir esperançoso sobre para onde as coisas poderiam ir com a Gracie, porque poderíamos ser reais um com o outro sobre nossas falhas e erros. Encontrei Willow e Kirk em um restaurante algumas semanas depois, e eles me convidaram para sentar com eles para tomar uma bebida. Willow mencionou que tinha ouvido que Tiffany e eu tínhamos nos encontrado para um café, e estava feliz por termos conseguido ter aquela conversa de encerramento. Ela disse que a Tiffany parecia muito mais feliz e autoconsciente agora do que durante nosso relacionamento. Eu disse a eles que estava indo bem também, e vendo alguém novo, e tivemos uma conversa agradável sobre a vida e o trabalho que pareceu normal e amigável. Kirk falou sobre seus planos de casamento, e perguntou se eu me sentiria confortável em ir, já que a Tiffany estaria lá com o namorado. Eu disse que estaria bem com isso, porque a Tiffany e eu tínhamos superado o drama. O fato de eu poder sentar e tomar bebidas com a irmã da Tiffany e seu noivo sem nenhum constrangimento parecia um sinal de que eu realmente tinha seguido em frente. Willow disse que estava feliz que tanto a Tiffany quanto eu tínhamos encontrado pares melhores e aprendido com a experiência. Terminamos nossas bebidas e dissemos adeus, e dirigi para casa pensando em quão longe todos tinham chegado desde aquela festa de noivado onde tudo começou a desandar. Vladimir me encontrou no trabalho no dia seguinte e disse que
estava orgulhoso de como eu lidei com as consequências do término. Ele disse que transformei uma situação tóxica em uma oportunidade de crescimento, em vez de apenas ficar amargo e zangado. Agradeci a ele por ser um bom amigo e me chamar a atenção quando eu precisei, mesmo quando não queria ouvir. Vladimir disse, é isso que amigos de verdade fazem. Eles te apoiam, mas também dizem quando você está sendo um idiota. Eu ri e concordei. Eu definitivamente tinha sido um idiota durante a fase da campanha de vingança. Ele perguntou sobre a Gracie, e eu disse a ele que as coisas estavam indo muito bem, que estávamos indo devagar e construindo algo saudável. Vladimir disse que podia ver que eu estava em um estado mental melhor, porque não estava constantemente estressado e zangado como estive durante a situação da Tiffany. Percebi que ele estava certo, que eu me sentia mais como eu mesmo novamente, sem todo aquele drama de relacionamento me pesando. Voltamos ao trabalho, mas passei o resto do dia me sentindo grato pelos amigos que ficaram ao meu lado nos meus piores momentos e me ajudaram a me tornar melhor. 6 meses se passaram e eu mal reconhecia a pessoa que fui durante a confusão da Tiffany. Sentei na minha mesa no trabalho, olhando para o saldo da minha conta poupança e me senti orgulhoso em vez de zangado. O número continuava crescendo a cada semana porque eu não estava gastando dinheiro tentando provar pontos ou planejando esquemas de vingança. Eu estava apenas vivendo minha vida e guardando dinheiro para aquele apartamento sobre o qual falava desde sempre. Gracie me mandou mensagem perguntando a que horas eu a pegaria para jantar, e sorri para o telefone como um idiota. Namorá-la era tão fácil comparado às brigas constantes e ao drama com a Tiffany. Dividíamos as contas sem discutir. Comprávamos pequenos presentes atenciosos um para o outro em vez de manter placar, e ela nunca me fez sentir mal pelo meu trabalho ou minha renda. Toda a situação da Tiffany parecia ter acontecido com outra pessoa, como se eu estivesse assistindo a um filme sobre um cara que ficou tão preso na raiva que esqueceu o que realmente importava. Eu nem conseguia me lembrar de como era aquela necessidade ardente de vingança. Meu telefone vibrou com um e-mail de trabalho, e lidei com isso rapidamente antes de sair para encontrar a Gracie. A vida era boa, simples e livre de drama. Exatamente o que eu precisava depois de meses de caos tóxico. O convite de casamento veio de um amigo em comum, e quase não fui porque sabia que a Tiffany estaria lá. Gracie me convenceu de que tudo ficaria bem, e ela estava certa. Avistei a Tiffany do outro lado da igreja durante a cerimônia, e ela parecia diferente, mais leve, de alguma forma, como se não estivesse carregando toda aquela raiva e direito mais. Após o término da cerimônia, fui parabenizar a noiva, e a Tiffany estava lá com um cara que eu não reconheci. Ela sorriu quando me viu e não foi falso ou forçado. Apenas um sorriso normal e amigável. Ela me apresentou ao namorado, Julius, e apertou a mão da Gracie quando eu as apresentei. Ficamos lá conversando fiado sobre o casamento e o clima. E pareceu totalmente normal, como se fôssemos apenas duas pessoas que se conheciam, em vez de duas pessoas que se destruíram publicamente há 6 meses. Julius parecia um cara decente, quieto e educado, e tinha o braço em volta da cintura da Tiffany de uma maneira que parecia confortável e natural. Tiffany perguntou como eu estava, e contei a ela sobre o apartamento que estava perto de comprar, e ela genuinamente pareceu feliz por mim. Ela mencionou que tinha conseguido um novo emprego em uma empresa de marketing e estava indo muito bem. Conversamos por talvez 5 minutos no total, antes que outros convidados chegassem e nos separássemos. Toda a interação pareceu calorosa e amigável, nada como as trocas frias e zangadas que tivemos durante o término. Percebi ali parado que ambos estávamos mais felizes, agora com pessoas diferentes, e talvez o relacionamento tóxico tivesse ensinado a nós dois o que não queríamos. Na recepção, peguei bebidas com a Gracie e encontramos nossa mesa perto da pista de dança. O DJ começou a tocar música animada e casais encheram a pista. Avistei a Tiffany dançando com o Julius e os observei por 1 minuto. Ela estava rindo de algo que ele disse e girando no vestido, parecendo relaxada e feliz. Julius a puxou para perto e beijou a testa dela, e ela sorriu para ele como se ele tivesse acabado de lhe dar o mundo. Senti-me genuinamente feliz em vê-los, em vez de amargo ou ciumento. Ela parecia diferente com o Julius do que jamais pareceu comigo, menos tensa e preocupada em impressionar as pessoas ou acompanhar as amigas. Toda a linguagem corporal dela era diferente, aberta e confortável, em vez de rígida e defensiva. Julius parecia contente apenas por estar com ela, não estressado com dinheiro, presentes ou vivendo de acordo com algum padrão impossível. Esperei que ela tivesse aprendido com nossos erros e não estivesse pressionando ele por coisas caras ou comparando-o a outros caras. Esperei que Julius fosse seguro o suficiente para estabelecer limites se ela começasse esse comportamento novamente. Principalmente, eu apenas esperava que ambos estivessem felizes e se tratando com respeito real, em vez do padrão tóxico em que Tiffany e eu caímos. Gracie apertou minha mão e perguntou se eu queria dançar, me puxando para a pista antes que eu pudesse responder. Mais tarde naquela noite, Gracie e eu estávamos dirigindo para casa e ela me perguntou sobre a Tiffany. Eu podia ver que ela estava pensando nisso a noite toda, observando como Tiffany e eu interagimos no casamento. Respirei fundo e contei tudo a ela. Toda a história feia do começo ao fim. Expliquei como a Tiffany costumava me humilhar publicamente por causa de dinheiro, em lojas e restaurantes, me fazendo sentir inútil e barato na frente de estranhos. Contei a ela sobre minha campanha de vingança, como planejei maneiras de humilhar a Tiffany publicamente e fazê-la sentir o que eu sentia. Descrevi o incidente do restaurante onde deixei a parte da conta da Tiffany sem pagar na frente dos nossos amigos, e o quão satisfeito me senti vendo-a se atrapalhar para pagar. Gracie ouviu sem interromper ou julgar, apenas assentindo ocasionalmente para mostrar que estava acompanhando. Quando terminei, ela ficou quieta por 1 minuto antes de dizer que podia ver o quanto eu tinha crescido desde então. Ela disse que o cara que planejava campanhas de vingança não parecia o cara sentado ao lado dela agora. Eu disse a ela que estava comprometido em lidar com as coisas de maneira diferente em nosso relacionamento, que eu tinha aprendido que a humilhação pública e a vingança apenas pioravam tudo. Prometi nada de campanhas de vingança,
Nada de humilhação pública. Apenas conversas honestas e coragem para ir embora se as coisas ficassem tóxicas. Se disse que estava comprometida com a mesma abordagem e deveríamos cobrar isso um do outro. Ela estendeu a mão e segurou a minha enquanto eu dirigia, e me senti grato por ela não fugir depois de ouvir sobre meus piores momentos. Naquela noite, não consegui dormir, e fiquei pensando no que diria ao meu eu do passado se pudesse voltar ao início do relacionamento com a Tiffany. Eu diria a ele para terminar as coisas na primeira vez que ela o humilhasse publicamente por causa de dinheiro, em vez de esperar que ela mudasse ou dar desculpas para o comportamento dela. Explicaria que a vingança parece boa no momento, mas deixa você vazio e cheio de arrependimento depois. Que humilhar outra pessoa não cura realmente a mágoa que ela causou a você. Eu diria a ele que a pessoa certa não fará você se sentir pequeno ou inútil, não importa quanto dinheiro você gaste ou não gaste. Diria que é melhor ficar sozinho e trabalhando em si mesmo do que preso em um relacionamento que traz à tona suas piores qualidades e o transforma em alguém cruel. Eu avisaria que planejar campanhas de vingança consome tempo e energia que poderiam ir para a construção de algo bom em vez de derrubar outra pessoa. Eu diria a ele para apenas ir embora com sua dignidade intacta, em vez de se rebaixar ao nível dela e se tornar a coisa que ele odiava. Mas eu não podia voltar e dizer nada ao meu eu do passado, então tive que aceitar que cometi erros e aprendi com eles da maneira difícil. Rolei para o lado e coloquei meu braço em volta da Gracie. Grato por ter encontrado alguém que trazia à tona partes melhores de mim em vez das piores. Jax veio no fim de semana seguinte para assistir ao jogo e beber cerveja no meu sofá. Durante o intervalo, ele silenciou a TV e me disse que estava surpreso com o quanto eu tinha mudado em 6 meses. Ele disse que o cara que deixou a conta da Tiffany sem pagar naquele restaurante parecia zangado e maldoso, mas agora eu parecia calmo e feliz. Contei a ele que toda a situação da Tiffany me ensinou coisas sobre estabelecer limites e lidar com problemas em relacionamentos sem explodir. Expliquei que aprendi a reconhecer quando estava ficando ressentido e abordar isso diretamente em vez de deixar crescer até explodir. Jack disse que estava feliz por eu ter aprendido essas lições, mas desejava que eu pudesse ter descoberto isso sem o drama da campanha de vingança, que deixou todos desconfortáveis. Concordei completamente e disse a ele que me arrependia de como lidei com as coisas, mesmo que o comportamento da Tiffany também estivesse errado. Ele perguntou sobre a Gracie, e eu disse a ele que as coisas estavam indo muito bem, que nos comunicávamos honestamente e nos tratávamos com respeito real. Jack disse que podia ver que eu estava em um lugar melhor mentalmente, porque eu não estava constantemente estressado e zangado como durante os meses com a Tiffany. Tiramos o som do jogo e voltamos a assistir. Mas continuei pensando em como tive sorte de ter amigos que ficaram por perto mesmo quando eu estava sendo um idiota. A ligação da minha corretora veio numa manhã de terça-feira, enquanto eu estava em um local de trabalho. Ela me disse que minha oferta pelo apartamento tinha sido aceita e poderíamos fechar em 3 semanas. Eu realmente gritei de emoção ali mesmo na frente dos meus colegas de trabalho e Vladimir me deu um high five. O apartamento representava tudo o que eu estava trabalhando para conseguir. Todo o planejamento financeiro e economia que mantive mesmo durante o caos do término. Continuei guardando dinheiro semana após semana, em vez de gastá-lo em presentes caros ou esquemas de vingança. Fechar o negócio parecia a prova de que mantive o foco nos meus objetivos reais, em vez de me perder completamente no drama do relacionamento. Se veio comigo para o fechamento e segurou minha mão enquanto eu assinava todos os papéis. Depois, dirigimos para o apartamento vazio e andamos pelos quartos, planejando onde os móveis iriam. Ela mencionou talvez se mudar eventualmente se as coisas continuassem indo bem entre nós, e gostei de como ela disse isso. Casual e honesto em vez de exigente ou manipulador. O apartamento era meu, comprado com dinheiro que ganhei e economizei nos meus próprios termos. Não era sobre provar nada para Tiffany ou atender aos padrões de outra pessoa. Era apenas um lugar bom e sólido para construir a vida que eu realmente queria. Convidei todos para uma festa de inauguração no sábado seguinte. Vladimir apareceu primeiro com uma garrafa de vinho e me ajudou a montar a churrasqueira na minha nova varanda. Jax e Chloe chegaram em seguida com hambúrgueres e cachorros quentes, e alguns outros amigos do trabalho chegaram na hora seguinte. A vibração era relaxada e feliz, totalmente diferente da tensão que costumava pairar sobre nosso grupo de amigos durante o período do término. Grelhamos comida e bebemos cerveja e contamos histórias estúpidas, rindo de coisas aleatórias que não tinham nada a ver com drama de relacionamento. Chloe mencionou como era bom sair sem pisar em ovos ou se preocupar com alguém começando uma briga. Vladimir levantou sua cerveja e fez um brinde a novos começos e a deixar situações tóxicas no passado. Todos brindaram e senti essa onda de gratidão por amigos que ficaram ao meu lado, mesmo quando eu estava agindo como um idiota. A festa foi até tarde da noite, com as pessoas sentadas na minha varanda, observando as luzes da cidade e apenas curtindo a companhia umas das outras. Quando todos finalmente foram embora e eu estava limpando sozinho, olhei ao redor do meu apartamento e me senti orgulhoso do que construí. Se começou a ficar mais noites do que não, e caímos em uma rotina fácil. Ela fazia o jantar enquanto eu limpava a cozinha. Assistíamos programas no sofá. Ela roubava meus moletons e deixava as coisas dela espalhadas pelo meu banheiro. Namorá-la parecia simples da melhor maneira, sem drama ou brigas ou manter placar sobre quem pagou o quê. Dividíamos tudo de forma justa, sem discutir ou fazer planilhas para rastrear contribuições. Ela nunca me comparou a outros caras ou postou sobre nosso relacionamento nas redes sociais para validação. Quando discordávamos sobre algo, apenas conversávamos como adultos, em vez de atacar um ao outro publicamente. A diferença entre esse relacionamento e o desastre da Tiffany era da água para o vinho. Desperdicei tanta energia naquela situação tóxica, planejando vingança, documentando os gastos dela e tentando provar que eu estava certo. Com a Gracie, eu apenas focava em ser um bom parceiro e construir algo saudável. Começamos a falar sobre planos de longo prazo, onde queríamos viver eventualmente e o que queríamos da vida. Ela mencionou querer filhos algum dia, e percebi que eu poderia realmente imaginar esse futuro com ela, algo que nunca senti com a Tiffany.
apesar de namorá-la por mais tempo. Encontrei a Tiffany no supermercado em uma quinta-feira aleatória à noite. Ela estava na seção de hortifruti escolhendo maçãs quando virei a esquina com meu carrinho. Ambos paramos e sorrimos e não pareceu estranho de jeito nenhum. Ela perguntou como estava o novo apartamento e eu disse que estava ótimo, que tinha acabado de fazer uma festa de inauguração. Perguntei sobre o trabalho dela e ela disse que a empresa de marketing estava indo bem. Ela tinha acabado de ser designada para uma grande conta. Ficamos lá conversando por alguns minutos sobre coisas normais do dia a dia, sem tensão ou significados ocultos. Ela me disse que estava feliz com o Julius e as coisas estavam indo muito bem. Eu disse a ela que estava feliz também e namorando alguém ótimo. Ela disse que estava feliz por ambos podermos seguir em frente e encontrar pares melhores, pessoas que traziam à tona partes boas de nós em vez de ruins. Concordei e ficamos lá por mais um minuto, apenas sorrindo um para o outro. Então ela disse que precisava ir e me desejou bem, e eu fiz o mesmo. Seguimos nossos caminhos separados por corredores diferentes e senti uma sensação de paz sobre a coisa toda. A campanha de vingança foi um erro que sempre lamentarei, mas fez parte de uma jornada confusa que me ensinou o que eu realmente precisava em uma parceira. Tiffany e eu crescemos e nos tornamos versões melhores de nós mesmos desde o término. E às vezes, esse é o melhor final possível para uma situação ruim. Passei os meses seguintes realmente pensando sobre o que deu errado com a Tiffany e eu. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava que apenas trazíamos coisas terríveis um no outro. A necessidade dela de se exibir e comprar coisas caras me deixava defensivo e zangado, e minha abordagem cuidadosa com o dinheiro a fazia sentir que eu não me importava com ela. Éramos errados um para o outro desde o início, mas ficamos juntos de qualquer maneira, machucando um ao outro cada vez pior, até que tudo explodiu naquele restaurante com nossos amigos assistindo. Olhando para trás, eu deveria ter terminado as coisas na primeira vez que ela me envergonhou em público, em vez de planejar vingança e manter placar. Ela deveria ter ido embora quando percebeu que eu não seria o namorado gastador que ela queria. Em vez disso, ambos ficamos e tornamos o outro miserável, competindo para ver quem poderia machucar mais a outra pessoa publicamente. Toda a campanha de vingança foi estúpida e maldosa, e mesmo que ela tenha começado a humilhação pública, eu piorei tudo planejando maneiras de humilhá-la. 2 erros definitivamente não fizeram um acerto. Eles apenas fizeram nós dois parecermos ruins e colocaram nossos amigos em posições estranhas onde tinham que escolher lados. Namorar a Gracie me ensinou como um relacionamento saudável realmente se parece. E percebi o quanto a situação da Tiffany mexeu com a minha cabeça. Com a Gracie, não mantenho planilhas nem planejo vingança ou me preocupo em ser envergonhado em lojas. Apenas conversamos sobre coisas como adultos normais. E se algo incomoda um de nós, dizemos diretamente. Em vez de atacar um ao outro publicamente, noto meus gatilhos agora. Como quando começo a me sentir na defensiva sobre dinheiro, ou quando sou tentado a manter o placar sobre quem pagou o quê, eu me paro e realmente me comunico, em vez de deixar a raiva aumentar até explodir. A campanha de vingança é algo que sempre lamentarei porque foi cruel e calculada, mas pelo menos aprendi com ela e me tornei um parceiro melhor. Sei agora que estar certo não te dá permissão para ser maldoso e que provar um ponto não vale destruir seu próprio caráter. Gracie me ajudou a ver que relacionamentos devem fazer você querer ser melhor, não trazer à tona suas piores qualidades. Minha vida agora é completamente diferente daqueles meses tóxicos com a Tiffany. Tenho meu apartamento que economizei e trabalhei duro para pagar. E é incrível ter meu próprio espaço que representa meus objetivos e valores. Gracie e eu estamos construindo algo real e saudável, com comunicação e respeito reais, em vez de brigas públicas e placares. Meus amigos ficaram ao meu lado mesmo quando eu estava agindo como um idiota. E sou grato por pessoas como Jax e Vladimir, que me chamaram a atenção quando precisei. O trabalho está indo muito bem e estou orgulhoso da minha carreira como eletricista. Orgulhoso de ser bom no que faço e de administrar meu dinheiro com responsabilidade. A coisa toda da vingança me ensinou que a melhor maneira de lidar com um relacionamento ruim não é destruir a outra pessoa publicamente. É apenas ir embora e construir uma vida melhor. Tiffany e eu estamos ambos mais felizes agora do que jamais fomos juntos. E estou feliz que eventualmente pedimos desculpas um ao outro e conseguimos um fechamento. Ela está com alguém que provavelmente a aprecia de forma diferente do que eu, e eu estou com alguém que valoriza as mesmas coisas que eu. Às vezes os relacionamentos falham porque as pessoas são fundamentalmente erradas uma para a outra, e a coisa madura é reconhecer isso e seguir em frente sem amargura.